Antes de começar, também agradecer vocês, né, pela participação. A gente acabou não divulgando muito, mas mesmo assim tivemos muita procura, né? Então, tivemos aí 40 pessoas nos procuraram, estourou a previsão do projeto, né? A previsão do projeto inicial era para 20 pessoas, então dobrou o número, né? Então foi bastante legal, assim, bastante interessante, né? Agradecer a vocês. E espero que vocês continuem também, né, Giovanni? Estou agradecendo, mas também já pedindo a participação de vocês, tá? Eu vou fazer uma breve introdução aqui sobre o que é o projeto, de onde surgiu a ideia. Aí, na sequência, a gente se apresenta, tá? Tanto eu quanto a Daiane, e a gente vai dando continuidade na pauta. Depois eu rolo aqui para vocês verem o que vai ter para discutir hoje, tá? Gente, esse projeto, né, ele veio, o primeiro grupo, né, o grupo de estudos, pesquisa, história da educação física, ele já existe há bastante tempo, né, há mais ou menos 10 anos ele já existe. Foi uma iniciativa minha e de um outro professor que hoje está na educação, e a gente criou por conta dessa nossa mesma trajetória acadêmica, né, que é formação em educação física e depois a pós-graduação na educação, né? Então a gente sempre está nesse diálogo, nessa intersecção entre esses dois campos. Por isso o grupo, né? E aí a gente congregava, o foco principal do grupo era pesquisa, né? Então congregava os projetos de pesquisa, os alunos de iniciação científica, orientação de TCC e por aí vai. A partir da mudança do novo curso e da ideia de acreditação da extensão, surgiu um problema, né? Especialmente para o pessoal do noturno, que é a necessidade de fechar as AECs, né? As horas lá da acreditação da extensão, e isso acabou, né, gerando essa demanda. Então, nós pensamos a criação dessa ação extensionista dentro do grupo de pesquisa para atender esse público, né? Ou seja, para pensar realmente os alunos do noturno, né? A grande maioria de trabalhadores e que tem dificuldade com a oferta de projetos, né? Muitos projetos funcionam no período de segunda a sexta e num período que fica inviável, né? A participação da maioria dos estudantes do noturno. Então foi pensando nisso, né? Veio com essa ideia, né? Pensando em vocês, sobretudo no caso específico da educação física, né? O primeiro e o segundo ano tem que terminar, tem que fechar a acreditação de extensão, senão eles não conseguem para o terceiro ano, é um requisito, né? Então, por isso, não é uma ação só nossa, né? Outros professores também estão pensando nesse público e tal. Então, a gente tramitou esse projeto esse ano. Vocês conhecem a UEL já, né? Mesmo quem é calouro, acho que já lidou com alguma burocracia da UEL, demora, né? Então, ele ficou bastante tempo tramitando nas instâncias e tal, até poder ser autorizado, né? Daí da autorização, a gente foi para a divulgação, então começamos agora só no segundo semestre, né? Mas ele já, como proposta, ele já estava pronto já no início do ano, para vocês terem uma ideia de como funciona, né? Então, assim, a nossa intenção, né, a nossa motivação foi essa, mas a ideia também é congregar, né, ações de extensão, de pesquisa, fazer eventos dentro do próprio projeto, né, ter esse espaço formativo, enfim, né, a gente tem muitas ideias, assim. Num primeiro momento, a gente está rodando em torno dessa discussão, né, do tema que eu conversei com vocês, que a gente vai interrelacionar aqui, né, as discussões de história, corpo, gênero, sexualidade, instituições disciplinares. Mas o projeto, né, ele tem 3 anos de duração, então, assim, né, a ideia também é que ele possa se renovar no próximo ano e criar outras estratégias e dinâmicas, tá? Então, o projeto funciona assim. Hoje a gente vai explicar como é que vai ser esse segundo semestre, né? A gente montou um cronograma também. Mas antes disso, né, a gente vai fazer uma breve apresentação, porque a gente tem aí uma mistura de alunos, né? Tem alunos que estão sendo meus alunos, tem alunos que foram meus alunos, e também tem alunos da Daiane, né? Então,
nem todos se conhecem, né? A gente também teve essa felicidade aí de ter essa troca, né, entre cursos diferentes, tá? Então, vou falar bem rapidinho, né, da minha trajetória, só para localizar vocês mesmo, tá? Então, eu sou formado, né, em Educação Física, licenciatura plena, no tempo que existia ainda a licenciatura plena, né? Depois, na Universidade Estadual de Maringá, aí eu fiz o mestrado em Educação, História da Educação, né, a linha, a área de concentração. Depois fiz doutorado também em Educação na Universidade Federal de Uberlândia, também em História da Educação. E mais recentemente, né, isso foi ano passado, acho que foi ano passado, voltei ano passado, ano retrasado, foi isso, né? A Daiane está confirmando aqui, porque eu me perco no tempo, mas foi isso. Eu fiz pós-doutorado também, né, na área de educação, também em História da Educação, na Unesp de Marília, tá? Eu sou docente da UEL já desde 2012. Antes disso, fui docente na UFMT, já fui professor de escola também, né? Eu sempre gosto de lembrar dessa relação, né? Eu pude atuar em diferentes campos na educação. Então, basicamente, essa é a minha trajetória. Eu tenho pesquisado temas relacionados à história da educação física. Minha atenção especial é o período da ditadura militar. E eu sou professor, né, de história da educação física no curso de formação em educação física. Então, também tenho discutido em conjunto com a Daiane, em paralelo, as questões sobre corpo, gênero, sexualidade, direitos humanos. A gente fez até várias ações aí, né, relacionadas a isso, inclusive formativas e tal, junto à UEL e outras instituições também, tá? Então, eu vou passar para ela agora, para ela fazer também a apresentação. Bom, pessoal, bom dia. Então, como o Thiago falou, eu sou a Daiane, né? Eu sou também professora da UEL, sou professora colaboradora da UEL, mas já estou uma caminhada de mais ou menos 9 anos dentro da instituição. Queria dar boas-vindas a todos e a todas. Acho muito legal que a gente consiga juntar alunos de diferentes cursos, que eu acho que isso é bastante rico, pensando a formação de vocês, né? São todos aí alunos de licenciatura. Então, estou muito feliz aí de ter a participação de estudantes de diferentes cursos, né? Então, a gente vai pedir para vocês falarem, não precisa abrir a câmera não, tá? É só falar aí depois o nome, de que curso e qual ano, só para a gente situar vocês mesmo nessa participação. Como o Thiago falou, a gente já vem trabalhando, né, em parceria há algum tempo, né? Minha formação é em psicologia, eu fiz o mestrado em educação, particularmente discutindo, né, dentro da história da educação também, o período da ditadura militar, disciplinas de educação moral e cívica, na Federal do Mato Grosso, e no doutorado fiz na Unesp em Marília, discutindo as questões de currículo, gênero e sexualidade, né? Então a gente tem uma interlocução já há algum tempo de temáticas que se relacionam, né, de maneira bastante pertinente para a gente pensar nessa proposição, né? Eu acho que como o Thiago bem falou, né, essa questão da extensão é uma questão, uma problemática que está em todos os cursos e que faz com que essa demanda seja crescente aí entre os estudantes, né? Então, eu estou discutindo atualmente, né, os currículos e como gênero e sexualidade têm aparecido nos currículos para a formação de professores, né? Então, essa foi a minha discussão no doutorado. Eu terminei esse ano o pós-doutorado, dando continuidade aí aos estudos do meu doutorado, também pensando essas temáticas nas estaduais do Paraná, né? A gente sabe que é uma temática que é cara, né, para a formação de professores, porque ela está dentro da sala de aula, as discussões de gênero, sexualidade e corpo, e que, por vezes, ela não é trabalhada, né, nos currículos, né, por uma série de questões, mas pelas dificuldades de se abordar essa temática. Então,
pensando nessa intersecção, a gente está fazendo essa proposição justamente para relacionar e para a gente entender, então, quais são um pouco dessas dificuldades, porque essas dificuldades de trazer essa temática para as licenciaturas, né? Pensando justamente que a gente entender, né, a construção histórica desses conceitos vai ajudar a gente a jogar luz aí para essas dificuldades, né?